De volta com um novo episódio. Se não assististe os episódios 1, 2, 3, 4, é só conferir aí no canal. Vemos o nosso prota e o seu amigo recebendo uma encomenda do teste. O nosso prota cheio de medo, parece que sim. Mais tarde vemos todos que entraram na força de defesa. O cara de cabelo verde pergunta ao nosso prota dizendo que o fada Shinomiya não está aqui. Depois Shinomiya entra na sala e a amiga dela a cumprimenta dizendo que ela ficou em primeiro lugar. Shinomiya diz que lhe escolheram como representante de turma. A amiga dela responde dizendo mal posso esperar. O de cabelo verde diz que já sabia que ela ficaria em primeiro lugar antes da prova começar, dizendo aos outros que vamos ter que disputar o segundo lugar. Ele responde dizendo que ficou com a nota mais alta no teste físico, dizendo para o cara de cabelo verde que pode tentar ficar em segundo, mas ele vai atrás da primeira posição. No outro lado, Reno cumprimenta o cara de cabelo vermelho e ele pergunta a ele onde está o nosso prota. Reno fica sem saber responder. De repente, Minashiro chega no apartamento da força de defesa, chamando Kikoroko Shinomiya e ela entregando uns papel. Minashiro dá a todos os créditos a ela no último teste, dizendo que graças a ela ninguém morreu. Ela fica triste dizendo nos seus pensamentos que não foi ela que o derrotou. Era você que deveria estar ouvindo isso, Kafka Ibino. Ela pergunta por que o nosso prota não está aqui. Ela se lembra quando o nosso prota a salvou, dizendo que o nosso prota teve a audácia de não só lhe salvar, como de se preocupar como se ela não fosse nada. De repente, o nosso prota entra, ela fica feliz e quer o nosso prota. Ele diz que as notas do nosso prota são baixas da média, mas o último teste ele conseguiu localizar os pontos fracos dos inimigos e também estava disposto a ajudar do modo geral, priorizando ajudar os outros acima da própria pontuação. Ele zomba do nosso prota dizendo que além de tudo ele é comediante, dizendo que não sabem se vão conseguir promovê-lo para oficial de verdade, mas vão botá-lo no seu pelotão como cadete e treiná-lo um pouco. Minashiro diz aos membros que ficaram surpresos que o nosso prota passou no teste, que ela o meteu como cadete. Minashiro começa a falar um discurso motivacional e assim que ela acaba, o nosso prota fala em voz alta, dizendo que Oshina cai na gargalhada, dizendo que o cara nem chegou e já está brilhando. De repente, o vice-capitão vê Minashiro sorrindo e ele fica surpreso. O vice-capitão Oshina diz que essa é metade da história, dizendo que quando aqueles kaijus começaram a voltar à vida, nós vimos um kaiju de nível de força 9,8 aparecendo de repente. Ele diz que acha que foi um erro do sensor quebrado, ao mesmo tempo perderam um sinal vital. Ele diz que o nosso prota tem algo de estranho nele. E não é só falar de ele ter tirado 0 no teste de aptidão, mas vai mantê-lo por perto e descobrir o que é esse algo de estranho. Voltando ao nosso prota, ele termina as 100 flexões com sucesso e a Kikoroko chama para conversar. Mais tarde, em um local, ela fica assustada que ele disse que comeu um kaiju e se transformou um deles. Ele diz que não queria. E Reno diz que eles estão a gritar muito. O nosso prota fala que pretendia contar a força de defesa. Kikoro fala que se ela descobrir que o nosso prota é um kaiju que vai ameaçar a humanidade, ela mesma vai o matar. O nosso prota concorda dizendo que se acontecer, conto com você. Mais tarde começa o teste para avaliar suas forças e nível de poder. Primeiro começa o Reno Ishikawa, acertando todos os alvos, se saindo bem com um tempo de 2 minutos e 30 segundos e poder de combate liberado 18%. Capitão China fica surpreso quando o Reno evoluiu em tão pouco tempo. Depois começa a vez do cabelo vermelho. Ele se sai bem com um tempo de
2 minutos 15 segundos e poder de combate liberado 20%. De repente ele chega no Ishikawa com autoestima parecendo um rabo de cavalo, dizendo para ele baixar seu prota tempo 6 minutos 15 segundos e 1% de poder liberado. Ele saiu atrás de uma cadela. Depois, Capitão China fala que iremos encerrar o treinamento com 100 voltas e eles reclamam, assim indo completar as voltas. Mais tarde, vemos o nosso protagonista no quarto de banho e se exibindo. De repente, o nosso prota levanta, todo inchado, com músculos, e o cara de cabelo vermelho fica admirado. O nosso prota não consegue mais se segurar e mostra sua barriga de baleia, e o de cabelo vermelho começa a rir, dizendo que esse físico de coxinha não combina com a força de defesa. De repente, o de cabelos verdes entra e mostra seus músculos bombásticos, e eles vêm e se atiram na água com vergonha, parecendo piranhas. Ele pergunta o que foi. Eles respondem parecendo galinhas que estavam falando como somos magrelos. O nosso prota pensa que faz tanto tempo que não tinha momentos assim. Não explica o poder de combate dela. Mina se apercebe e pergunta o que foi. Hikaru assusta, respondendo toda desajeitada, e queria saber como criar músculo assim, dizendo que estava imaginando que treino ela fazia. Mina diz que vai a ensinar, ela fica surpresa perguntando se vai fazer isso aqui, assim a ensinando. De volta aos nossos protagonistas, eles começam a falar como conheceram Minashiro, começando pelo de cabelo vermelho. Ele fala imaginando ironicamente que ela o salvou quando ele estava a ir à escola. Então, a partir daí, ele quis ser. Depois chega a vez do nosso prota. Ele fica um pouco relutante em falar, mas ele fala que isso é sua amiga de infância. Eles ficam todos acabados com a dura realidade. Assim que o nosso prota tenta sair, eles o puxam de volta querendo saber mais, e ele fica assustado contando tudo. Mais tarde, depois da sessão de treinamento, vemos o nosso prota em uma sala estudando. O vice-capitão encontra o nosso prota e ele pergunta, estudando até tarde? O nosso prota fala que não posso deixar que me demitam. Ele pergunta se é pela capitã Shiro. O nosso prota pergunta como é que ele sabia. Capitão China fala que está a contar a todo mundo. O nosso prota fala que prometeu que estaria ao lado dela, que está na hora da sua primeira missão. Se inscreva se gostou do anime e dê um like para me dar mais força de postar os outros episódios.